A gente continuando e pedindo desculpa novamente, acho que eu não tô bem. Li outra coisa errada de novo. Quando a coisa for imóvel, o prazo legal para o exercício da ação edilícia é de 1 ano. Eu li o artigo e falei uma coisa diferente aqui depois. Não é 180 dias, é 1 ano. Ele vai poder ser reduzido para 180 dias, ou seja, 6 meses, caso o adquirente caso o adquirente já estivesse na posse ao tempo da alienação. Tudo bem? Desculpem mais uma vez. Ato falho, mas já corrigido. Bom, o artigo 446 diz o seguinte: não correrão os prazos do artigo antecedente, ou seja, lá os 30 dias da tradição da coisa móvel, ou 1 ano da imóvel, na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu conhecimento, ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Essa garantia contra vícios redibitórios, em princípio, é uma garantia legal. Ela está presente em todos os contratos de alienação onerosa com caráter comutativo, mesmo que não expressa no texto ou no acordo verbal firmado entre os contratantes. É possível, no entanto, que os contratantes desejem reforçar a garantia, né? É possível que o adquirente exija do alienante, além dessa garantia legal que estará presente independentemente da manifestação de vontade das partes, de maneira expressa, é possível que o adquirente exija do alienante uma garantia contratual. Assim, olha, eu compro o carro de você, mas você tem que me garantir que o veículo não vai apresentar problemas de motor e câmbio nos 6 primeiros meses a contar da entrega. Se eu aceitar como vendedor, como alienante, inserir essa cláusula expressa no contrato, esse prazo de 30 dias, porque no caso nós estamos falando de um bem imóvel, previsto no caput do artigo 445, ele só vai se iniciar quando terminar o prazo da garantia contratual. Então, na verdade, um prazo contratual de garantia de 6 meses transforma-se num prazo de garantia de 7 meses. Porque o prazo da garantia legal só começa a correr depois de esgotada a garantia contratual. Esgotados os 6 meses, aí começa a contar os 30 dias do caput do artigo 445. Agora, e isso é muito importante, porque está explícito na segunda parte do artigo 446. Se acontecer do defeito oculto aparecer durante o período da garantia contratual, no nosso exemplo, durante aqueles 6 primeiros meses em que o alienante expressamente concordou assegurar a coisa em que o alienante concordou em assegurar a utilidade da coisa para o adquirente deve denunciar o defeito para o alienante nos 30 dias seguintes ao seu desaparecimento sob pena de decadência. Então vejam, vendi o carro, de garantia pessoal 6 meses. Lá pelo 3º mês, o carro começou a apresentar um problema no câmbio. Um vício que era oculto, que já existia ao tempo da tradição, apareceu depois de 3 meses de uso. É possível acontecer, principalmente quando a gente fala de máquinas. Nesse caso, a obrigação do adquirente,
do comprador do carro é denunciar o aparecimento do vício, nesse prazo da garantia contratual, nos 30 dias subsequentes ao momento do seu surgimento. Se o vício surge no período da garantia contratual e o adquirente não o noticia ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu aparecimento, ele vai perder a garantia, ainda que falte tempo para se esgotar o prazo de garantia contratual. Tá certo? Regra extremamente importante. O parágrafo 1º também traz uma regra que é muito invocada na prática. Era para ser algo excepcional que muitas vezes passa a ser o que mais acontece. Vamos ler então o parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. Vejam, aqui o legislador fala, quando o vício tiver defeito, tiver por característica o seu surgimento apenas posteriormente, o que vai ter que ser verificado em cada caso concreto, o prazo para que o adquirente tome providências a fim de devolver a coisa ou exigir o abatimento no preço, começará a contar do momento do surgimento do problema. Nesse caso, quando pela característica do defeito ele só puder ser conhecido mais tarde, o adquirente terá 180 dias, no caso de bem móvel, para propor a ação edilícia. Em se tratando de bem imóvel, 1 ano. Exemplifique aí com casos concretos. Imaginem um sujeito que adquire um apartamento usado. Um apartamento é entregue em boas condições. E, assim, pelo menos aparentemente, né? O cara faz uma vistoria, vê que tá tudo certo e tal. E aí ele se muda com a família, às vezes gasta um tempo ainda entre a entrega do bem e a mudança, enfim, passa a residir com a família. E depois de 1 ano e meio, acontece um problema de encanamento, acontece um vazamento grande no apartamento. E quando ele chama o seu encanador, pedreiro, encanador de confiança, para verificar o que está acontecendo, ele descobre que todo o encanamento do apartamento estava completamente defeituoso. Já não sofria manutenção há muito tempo. Só que o problema foi aparecer só depois de 1 ano e meio da compra do imóvel. Pode acontecer. Esse é um tipo de problema, um tipo de defeito oculto que só aparece, tem por característica só aparecer com o tempo. Ele não vai aparecer na primeira oportunidade que o sujeito utilizar o imóvel, para vez que ele abrir o chuveiro, abrir a pia. Não. Ele vai aparecer com o uso constante da coisa. Né? Isso também se aplica a alguns maquinários, em que os problemas também só aparecem depois de um tempo de utilização, aí que se percebe que a coisa tem um defeito oculto. Com carros isso acontece também bastante. Né?
o carro, depois de ser usado durante 3, 4 meses, é que ele percebe que tem lá um problema de suspensão que só aparece com a rodagem do carro. Então, nesse caso, e aí é verificável na situação concreta, se o vício for daqueles que só aparecer mais tarde, o prazo, se a coisa for móvel, se amplia para 180 dias e, em se tratando de imóveis, 1 ano para a propositura da ação edilícia. 180 dias, 1 ano, contados do aparecimento do vício. Tá certo? E por fim, o parágrafo 2º traz uma regra específica para venda de animais. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial, ou, na falta dela, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, na legislação especial, não existe, pelo menos que eu conheça, uma legislação especial, uma lei específica tratando de prazos para exercício da garantia de vício redibitório em caso de venda de animais. Geralmente a questão se rege pelos costumes, né? No interior, principalmente, onde existe muita compra e venda de gado, de animais, de modo geral, às vezes cada praça tem um costume local. O vendedor garante por 1 ano, por 6 meses. Não tendo legislação específica, vale o costume. Não tendo costume, aplica-se o disposto no artigo antecedente, ou seja, 180 dias, né, porque se trata de o animal não é um imóvel, também não é um móvel, é um semovente, que se assemelha mais a um móvel do que a um imóvel. Então, por exemplo, se você vai e compra um cachorrinho no pet shop, um filhotinho, e esse filhotinho apresenta uma doença congênita, que nem o próprio vendedor sabe. E depois de repente, 3 meses na sua casa, ele vem a falecer por força dessa doença congênita. Ele tinha um problema de coração, né? Nesse caso, o animal veio com um vício redibitório, né, que interrompeu o seu tempo de vida precocemente, que privou o adquirente do convívio com o animalzinho antes do tempo. Conta-se o prazo do momento em que a doença apareceu, no momento em que ela foi descoberta. Nesse caso, terá 180 dias o comprador para exigir a devolução do dinheiro, mesmo no caso do animal já tendo falecido, ou exigir um abatimento do preço do animal, caso ele apresente sobreviva, mas com alguma limitação em função dessa doença pré-desconhecida. Ok? Vou gravar um último videozinho com os toques finais aí, para a gente terminar essa parte do Código Civil.